Pastor Gilson, eu gostaria de saber como se deu o conhecimento sobre essa visão do MDA na primeira Igreja Batista e a inserção do método da visão do MDA dentro da primeira Igreja Batista. Graça e paz. Nós vimos a conhecer o MDA por uma obra de Deus. Foi sobrenatural. Por quê? Porque desde março de 2010, Deus, numa viagem que minha mulher e eu fizemos de carro, conversamos 11 horas de ida de Campo Grande a São Paulo e depois na volta de São Paulo a Campo Grande sobre discipulado. Deus colocou um peso muito grande no nosso coração, porque nós já trabalhávamos com célula, mas nós sentimos a necessidade de aproximação no caráter de Cristo. Então o discipulado é indispensável. Desde solteiro eu já havia ouvido, o Senhor já tinha falado comigo, mas eu fui mole, eu não obedeci, eu achei que era só estratégia, eu não recebi de todo o coração. Depois, em 1993, nós implantamos um processo chamado Igreja Dinâmica, que implicava em discipulado 1 a 1. Aprendemos isso com a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, um programa chamado Igreja Dinâmica. E depois de algum tempo, depois de 1 ano e meio, nós não tínhamos estrutura para continuar aquilo e descobrimos que as células eram um meio de você reunir mais pessoas. Então, equivocadamente, nós abrimos mão do discipulado 1 a 1 e começamos com os pequenos grupos. Se a gente fizesse as duas coisas juntas, nós estaríamos muito mais longe, porque vimos descobrir com o tempo que antes de você multiplicar a célula, você tem que multiplicar liderança. E o melhor meio de produzir liderança com qualidade, não só quantidade, é o discipulado. Então, apesar de termos aprendido sobre o discipulado 1 a 1, nós nos perdemos nesse caminho, por causa de metodologia. Mas graças à misericórdia de Deus, na primeira igreja, nós tínhamos lá atrás dito, nós teremos um dia igreja em células, passando por um caminho de sermos primeira igreja com células. Então isso já constava do planejamento, daquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. E em 2011 eu tive um esgotamento, cansaço, estresse, e eu tive que parar. A igreja disse: pastor, o senhor deve parar uma semana, ou um mês, ou um ano, o tempo que for necessário, mas queremos o senhor bem. Cuide da sua saúde, tire o tempo que for necessário e não faça nada. Eu disse: olha, não fazer nada, eu não estou sintonizado com vocês. Eu só vou fazer uma coisa, que Deus tem pesado no meu coração, a questão do discipulado. Aliás, alguns meses antes, cerca de 11 meses antes, tínhamos tido uma consultoria com o pastor Josué Campanhã para fazer um diagnóstico da igreja. E nós percebemos que nós tínhamos um norte estratégico. Ele até disse: olha, a equipe de vocês é muito unida, há unidade, vocês não estão falando coisas diferentes, mas eu ouvi em cada um de vocês a palavra discipulado. Onde está o programa de discipulado da igreja? Vocês precisam fazer um programa de discipulado. E nos recomendou a leitura do livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. Então, nós como equipe pastoral lemos aquilo e isso encheu mais o nosso coração ainda. Quando veio o meu esgotamento, eu tive que me afastar. Não sabia que tempo ficaria longe. Mas de outubro, novembro e dezembro, eu então me dediquei ao discipulado, lendo, estudando, ouvindo sermões. E foi quando eu visitei a igreja de Santarém. Primeiro eu fui a uma conferência em Ribeirão Pires, conheci o modelo MDA, embora já ouvisse a respeito do pastor Abe Huber e o discipulado, não a sigla MDA. E então nós fomos em outubro de 2011 para Santarém, ficamos encantados com o que vimos, e eu sempre aproveitei o que eu achava bom no modelo, em outro tal, e nunca adotei um modelo dizendo: estou em tal visão. Quando eu fui lá, eu fui pensando, vou aprender princípios para aplicar na igreja. Mas o coração daqueles irmãos é tão doce, que eu senti vergonha de não usar o modelo, porque ele não conflitava com os valores bíblicos que nós disposamos como batistas, não feria em nada a eclesiologia, era totalmente aberto. O pastor Abe diz: olha, aproveite o que for bom para a sua igreja, não há nenhum tipo de subordinação e só o desejo de servir. Então eles são tão doces e têm uma vida de tanta excelência, que eu fiquei com vergonha de me apropriar, de pensar só os princípios. Eu falei: por quê? Por que não fazer? Então, como a nossa igreja já tinha dito, seremos uma igreja em célula, nós achamos um modelo
E, obviamente, aplicamos aquilo que nós julgamos ser importante para o nosso tempo, para a nossa hora, e que está em perfeita consonância com os nossos valores bíblicos e eclesiológicos. Então, nós não precisamos fazer nada de errado, nós não traímos a confiança de ninguém. E isso, então, começou em 2011. Quando eu voltei às atividades, então no dia 2 de fevereiro de 2012, exatamente quando fez 20 anos de ministério na igreja, nós lançamos o MDA e o discipulado, e começamos a discipular intencionalmente membros da equipe pastoral, que foram discipulando outros e outros e outros, incluindo esse discipulado dentro da célula, porque as células nós já tinha o nome de célula, inclusive, só que agora começamos o discipulado 1 a 1. Foi fantástico. As pessoas foram muito receptivas, porque há 12 anos nós já trabalhávamos com as células, não havia resistência à célula. E quanto ao discipulado, todos estavam querendo mais. Por quê? Naquele tempo, inclusive, muitos líderes estavam pensando em deixar, porque estavam cansados, esgotados. Por quê? A razão é simples. Eles estavam dando muito de si, e eles não estavam sendo bem cuidados. Então a proposta do discipulado para nós, em primeiro lugar, é cuidado, amor, carinho, atenção. Nós não vemos o discipulado como uma máquina de fazer crentes novos, soldadinhos de chumbos por dentro do batistério e vamos ganhar. Não. Desde março de 2010, quando naquela viagem Deus falou conosco, falou da maturidade. Por quê? O princípio diz: debaixo da minha autoridade vocês vão e vão fazer discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não é? Em todos os lugares. A geografia da missão já estava estabelecida, mas o Senhor diz: e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então aí é o que nós notamos, que a igreja, na sua estrutura tradicional, ela não pôde prover. Ela tem como discipulado o discipulado inicial para novos convertidos. Batizado, a gente diz para o novo convertido: agora, olha, fique por perto, se aproprie do conhecimento através das escolas, dos programas, dos eventos que a igreja faz, mas nós não nos discipulamos intencionalmente. Então passamos a fazer isso 1 a 1, qualificando os crentes, com vistas a cumprir a palavra em Colossenses 1:28, que diz, Paulo dizendo: olha, nós fazemos tudo com muito empenho, com muita força, para apresentar todo homem maduro, teleios, maduro em Cristo. Então, em Mateus 28, 19 e 20, já fala que é ensinando-nos a guardar todas as coisas. Não adianta ter um novo convertido, nós precisamos ter discípulos multiplicadores. Então, quando implantamos isso na igreja, a igreja se sentiu muito, muito feliz. Alguns, obviamente, falam: mas já ouvi falar de discipulado, isso não traz problema para a igreja? Claro, porque há diversos discipulados acontecendo em diversos lugares, de diversas maneiras, inclusive o uso do discipulado como uma espécie de dominação. Você se assenhora da vida das pessoas. Para nós deixamos bem definidos. O que é discipulado para nós na Primeira Batista? É a ação voluntária de obediência a Cristo, de ser primeiramente discípulo e fazer discípulos. E a proposta do discipulado é amor, cuidado, atenção, carinho. Eu vou dar a minha vida pela vida do meu discípulo, a quem vou entender como se fosse um filho na fé, como Paulo fala a respeito de Timóteo e de outros. Não quer dizer que esse conceito de paternidade parta de mim. A pessoa é filha de Deus, pela adoção em Cristo, pela obra da cruz e da sepultura vazia. Mas nós vamos compreender que é nossa responsabilidade, como Paulo faz, tratar os membros da igreja, não como membros de igreja, não como convertidos, mas como verdadeiros filhos espirituais. Paulo fala aos Tessalonicenses: como pai, como mãe, eu me preocupo com vocês, e eu trabalho para gerar de novo em vocês, sinto como dores de parto. Então essa é a nossa proposta. Deixamos bem claro também que não há nenhum tipo de remuneração. Nenhum discípulo vai pagar nada para o discipulador para receber cuidado e amor. A nossa opção é, enquanto discípulo, o meu maior sonho para o meu discípulo amado, né? Eu como discipulador, o maior sonho para o meu discípulo é projetá-lo e fazer com que ele se pareça com Jesus. É uma obra que é impossível para eu fazer, mas no poder do Espírito eu vou cooperar com a obra de Deus para que Cristo seja visto primeiro em mim, para eu dizer: olha para mim, seja meu imitador como eu sou de Cristo, e que ele possa fazer a mesma coisa com outras pessoas. Assim, você qualifica os membros da igreja, os cristãos se tornam amadurecidos para fazer discípulos. O sonho
possível é que um dia todas as pessoas de uma célula recebam o seu discipulador e passem a discipular também, e todos sejam cobertos por por esse ninho de amor, por essa malha, não é, de relacionamentos significativos, importantes, abençoadores, e fazendo com que cada novo convertido já no início entenda que assim como ele está sendo amado, cuidado, que Deus vai colocar na vida dele alguém. E nós vamos pegar, pela graça de Deus, o novo convertido que está cheio de amor por Jesus. Ele está encantado, ele está evangelizando poste na rua, dizendo, se você aceita Cristo, acende a luz. Quer dizer, o primeiro amor de um novo convertido precisa ser agora trazido à maturidade para ele fazer a mesma coisa, ganhar outros. Uma proposta que a igreja de programa, a igreja tradicional não faz. Ela não tem, ela batiza a pessoa e coloca no banco. E aí nós criamos uma comunidade de consumo, de cobrança de coisas melhores e não de servos. Então foi assim que nós implantamos. A igreja foi totalmente aberta, porque já trabalhava com células. E, obviamente, nós temos pessoas, hoje nós temos em torno de 50% da igreja em célula só. Então, obviamente, nós temos 50% da célula que não foi introduzida ainda, ou porque não deu tempo, ou porque tem atividades demais, ou supostamente, alguns que não têm interesse, mas nós não cobramos isso de ninguém. Você tem que estar em célula, você tem que estar discipulado. Não, é uma disposição de amor. Claro que, por uma questão estrutural, nós não podemos cuidar de todos e atender bem a todos. Então, para uma pessoa receber o discipulado, ela deve estar numa célula, uma proposta para acontecer dentro da célula, visando já a qualificação do líder, a multiplicação dessa célula, estendendo esse cuidado a um número maior de pessoas, através de uma multiplicação exponencial. Agora, quando nós ganhamos esses valores, logo em seguida, eu ganhei um discipulador também. O meu discipulador amado é o pastor Domingos Jardim da Silva, lá da Primeira Igreja Batista de Marília. E começamos a visitar a igreja dele, ver como ele lidava com os discípulos, com a multiplicação das células. E então, já em 2013, nós fizemos a nossa primeira conferência do MDA. Isso gerou um impacto muito grande em alguns pastores da nossa cidade de Campo Grande e do estado. Por quê? Pela misericórdia de Deus, e só por isso, a nossa igreja ela exerce uma certa influência, não é, sobre outras igrejas, pela sua história, pelo tempo de vida. Ela é uma igreja com mais de 90 anos, não é que ela seja melhor, mas ela está em Quantos anos exatos? 97 anos agora. 97. Então, por causa disso, ela se tornou uma referência, não é que ela seja melhor, é mais tempo de estrada. Então, o afluxo de muitos pastores, e aí, para minha surpresa, o secretário executivo da Associação Centro, ele falou assim, pastor Gilson, nós queríamos filiar a associação MDA. Eu falei, não estou entendendo, como assim? E eu não tinha cogitado, imaginado. Eu falei para o diretor executivo, pastor Zé Roberto, mas você acredita que um conselho, né, da associação vai concordar com uma coisa dessa? Ele disse, claro, pastor, nós estamos sentindo que há muita liberdade no coração dos pastores. Eu fiquei assustado, falei, rapaz, você tem muito mais fé que eu nem cogitei, nem imaginei uma possibilidade como essa, nem sequer passou pela minha mente. Lá também estava o presidente da convenção, na época, né, até hoje, o professor Ivan Brandão. Falei, você viu que o secretário executivo da Associação Centro está pensando em fazer isso? Ele falou, não, pastor, eu quero levar para o núcleo gestor da nossa convenção essa possibilidade de discutir, de nós fazermos uma parceria para aproveitarmos o valor do MDA. Mesmo porque, durante um momento de perguntas, ele tinha feito várias perguntas para o pastor Abe Huber, e ele percebeu que não conflitavam os interesses da associação, nem da convenção, com a associação MDA, que a associação MDA está aí para servir. E até na questão de autoridade espiritual, o pastor Abe disse, olha, irmãos, o professor Ivan perguntou, mas como é que fica a situação de uma igreja batista que é independente se filiar a uma associação MDA? Ele disse, olha, irmão, em primeiro lugar, nós não entendemos exatamente como funciona uma igreja batista e nem outras denominações. Nós trabalhamos com princípios, e o princípio é de autoridade espiritual. Se a igreja está ligada a uma associação, nós entendemos que ela deve cooperar com excelência com essa associação ou com uma convenção. Então, o presidente, o professor Ivan, ficou encantado. Ele disse, quer dizer que até do ponto de vista da contribuição denominacional, seja ela
oferecendo estrutura, apoio, investindo em missões, até no plano cooperativo dos batistas. Uma igreja no MDA, ela vai ser incentivada a isso? Eu falo assim, exatamente, é lealdade. Se eu estou numa família, eu devo cooperar. Então isso derrubou muitas barreiras, tirou muitos mitos da cabeça das pessoas. E para minha surpresa, eu não estava no núcleo gestor, eu não estava na diretoria da convenção. Para minha surpresa, houve uma assembleia que, entre outras coisas, votou o seguinte: nós como convenção temos a nossa missão, que é servir as igrejas batistas. Então, cada igreja batista é autônoma, decide por si só. Nunca vai haver ingerência, nem uma sobreposição sobre a soberania da igreja local. Ponto final. Mas nós, como convenção, queremos fomentar, queremos apoiar e despertar as igrejas que desejarem para um modelo celular com discipulado. E para ser prático nessa proposta, então, o trabalho foi feito no sentido de fazermos parceria com a rede Inspire de igrejas, do pastor Carlito Paes, e com a associação MDA. Então, eu nunca fiz uma proposta, eu sequer imaginei que isso fosse possível, mas foi uma surpresa maravilhosa. Houve, se não me falha a memória, 4 ou 5 votos contrários só, mas a grande maioria das pessoas votou positivamente. Em decorrência, o seminário criou um curso novo. Por quê? Se nós queremos uma visão bíblica, né, um resgate de teologia e eclesiologia para o nosso tempo, inclusive para o homem pós-moderno, que não quer a instituição, mas quer relacionamentos significativos, precisa de relacionamentos, então vamos atender isso. Então nós precisamos fazer novos líderes, pensar na capacitação de novos líderes para esse modelo de igreja. Então surgiu ali a ideia e 6 meses depois, um pouco mais, iniciou-se a primeira turma no seminário do curso de formação de liderança com ênfase em célula, PG, pequeno grupo e discipulado. E eu tive o privilégio, então, de cooperar. Então, eu fui convidado para ser o coordenador do comitê gestor do seminário. Então, estamos trabalhando essa visão e o nosso sonho é que o seminário seja mente, coração e coluna vertebral, funcionando mais ou menos como funcionava a nossa JUERP antigamente, que fazia a teologia, que produzia a eclesiologia e disponibilizava isso para as igrejas. Então, o sonho do seminário hoje é ser mente, ser coração, pulmão, ser braços e pés para servir as denominações. Montamos então o primeiro curso, que foi este que eu mencionei, um curso de formação ministerial com ênfase em célula, pequeno grupo e discipulado. E a primeira disciplina, eu tive a oportunidade de montar a ementa também, né, com a supervisão do pastor Marcelo Moura, o diretor pedagógico da instituição, fazendo então a primeira disciplina, célula ou pequeno grupo, o poder da igreja nos lares. Nós tivemos uma procura muito grande, essa turma foi formada, se não me falha a memória, com pouquinha diferença, com 43 alunos, entendeu? Foi muito bom, muito prática, inclusive o formato do curso ele é inovador, porque ele leva em consideração o tempo, como hora-aula, o tempo que eu estou sendo discipulado, que eu estou discipulando, o tempo que eu estou dando aula na escola do discípulo, na escola de líderes, o tempo que eu estou no TADEL, o treinamento avançado de líderes, o tempo que eu estou na célula ou no pequeno grupo, quer dizer, muita prática, né, é considerar, e depois o discipulado também. Então nós estamos num momento assim, extasiados, encantados com aquilo que Deus está fazendo, e é maravilhoso. Então, chegou a primeira igreja assim, e irradiou por ampla misericórdia de Deus e bondade dos irmãos que viram que é possível ser batista, ter o DNA batista, preservar nossa história batista, nossos valores e fazer adaptações no nosso sistema de funcionamento, sem mexer com o governo da igreja, que é importante para nós, e disponibilizar aos crentes. Nós estamos encantados, assim, temos experiências para contar horas e horas e horas. E não é nada nosso, nós aprendemos com os nossos irmãos. O pastor Abe Huber, por sua vez, aprendeu, e ele diz isso com Carl Horton, o princípio do discipulado 1 a 1, que por sua vez teve lá o Eilan Moore, para você ver, a JUERP, nossa Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, já em 1976, 1983, antes de existir o modelo MDA, muito antes, já falava em discipulado 1 a 1.
E num dos livros, não me fala a memória, ele chega a chamar o discípulo de pupilo. Então é algo que é um resgate. Eu estou assim, encantado de ver o que Deus está fazendo nas igrejas. E fico mais feliz ainda quando a nossa denominação, não olhando para o MDA, nem para o modelo A, B ou C, está voltando às Escrituras e trazendo esses livros de novo, que resgatam, não é, o princípio da obediência no discipulado. Então, a denominação batista hoje, através da Junta de Missões Nacionais, está propondo para nós a igreja multiplicadora, que ao invés de célula tem o PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Ao invés do GE, Grupo de Evangelismo, tem o RD, Relacionamento Discipular. E tem um caminho voltado para o discipulado 1 a 1, para a multiplicação desses grupos, até o quê? O plantio de novas igrejas. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, as casas serviam como pequenas igrejas e se multiplicavam e novas igrejas eram plantadas. Eu estou encantado com isso aí. Glória a Deus. Obrigado, pastor Sombrero, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Demais, né, cara?